Você pode fechar os teus olhos. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Ele é fiel na sua vida, Ele é fiel em todo o tempo. Ele é o Deus que tem te feito colher coisas boas. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pelas nossas crianças, Senhor, que declararam aqui, Pai, grande é a colheita. Nós estamos colhendo de tantos benefícios, Pai. E é por isso que nós podemos cantar nessa noite e declarar que você é fiel em todo o tempo. Muito obrigado pela sua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite. Nós abrimos o nosso coração como uma terra fértil, Pai, que recebe a semente e que dessa semente, Pai, faz produzir frutos e vida. E por isso nessa noite nós abrimos os nossos ouvidos para receber, para trazer dentro de nós, Pai, o poder da Tua palavra, através da ministração, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque ela não será pisoteada, porque ela não será devorada, porque ela não será sufocada entre espinhos, mas o nosso coração, Senhor, é um bom solo e ele germinará, frutificará nas nossas vidas, a boa, poderosa, viva e eficaz palavra do Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Glória a Deus, amém. Queridos, essa noite eu vou compartilhar um pouco a palavra do Senhor com você. Nós estamos dentro do tema Novo e Vivo Caminho. E durante esses dias estamos tendo nessa série ministrações a respeito da adoração, a respeito da nova aliança. E nessa noite eu quero compartilhar algumas coisas para você. E essa noite eu também tenho uma surpresa para compartilhar com você. Quem gosta de surpresa? Quem gosta de presente? Amém. Então eu e minha esposa Maíla, nós somos líderes aqui do departamento de música da igreja sede. Nós temos uma grande equipe que serve cada um dos nossos cultos. Onde estão os integrantes do departamento de música aqui da sede? Por favor, fica de pé aí. Amém. Aqui algumas pessoas. E eu sei que esse aqui é uma parte, mas a gente tem a bandinha. Cadê o pessoal da bandinha também? O pessoal do louvor dos jovens. Quem atua na música aqui da nossa igreja, por favor, fica de pé. Olha quantas pessoas abençoadas nós temos servindo aqui. Você pode honrar essas pessoas com uma salva de palmas? Amém. Você pode sentar, queridos. E a nossa intenção com esse tema, querido, é acender mesmo na nossa igreja essa consciência do que é a verdadeira adoração, acender na nossa igreja a consciência de que somos verdadeiros adoradores. E nesses dias, aonde no nosso meio a música ela está sendo contagiada por aí afora, para trazer tantas coisas que não glorificam o nome do Senhor, nós queremos mesmo, como departamento de música, como igreja sede, te influenciar a nesse período se conectar com a música do céu. Porque a música do céu, querido, ela não traz nenhuma dor de cabeça no dia seguinte. A música de Deus, ela não te deixa de ressaca durante a semana, mas ela vai providenciar para você provisão, cura, vida, milagre, poder, comunhão. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 a 22, você pode abrir. Eu vou ler na versão NVI. Hebreus 10, versículo 19 a 22, que diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com convicção de fé. Diga comigo, convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. Diga comigo, um novo e vivo caminho. Hebreus diz que Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho
não por objetos dessa terra, não por coisas feitas por mãos humanas, mas através do véu, o seu próprio corpo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, e o propósito dele se fazer carne foi um só: a redenção do homem, trazer de volta a humanidade para o lugar de comunhão e de adoração. Sabe, irmão, o propósito original da criação de Deus não foi criar o homem para a redenção. A redenção foi colocar o homem de volta no propósito original de Deus. E o propósito original de Deus para o homem foi criar o homem como filho, para uma vida de comunhão e uma vida de adoração. Efésios, a Bíblia diz que nós fomos criados a fim de sermos para o louvor da glória de Deus. Diga comigo: eu fui criado para louvar a Deus. Essa é a nossa essência, esse é o nosso propósito, para o louvor da glória de Deus. Sabe que a palavra glória no grego, ela significa a palavra kavod ou kavod, que tinha o significado de a expressão máxima da existência de algo, a plenitude daquilo para o qual foi criado. Quando nós vivemos para Deus, irmãos, nós estamos vivendo a plenitude pelo qual nós somos criados, a plenitude pelo qual nós somos chamados. Quando nós olhamos para um pássaro, eu posso dizer que a glória de um pássaro é o quê? É voar. Quando eu olho para um peixe, ou quando eu olho para um grande tubarão, ou uma grande baleia no mar, eu posso dizer que a glória desse peixe é nadar. É a expressão máxima do qual ele foi feito, para o qual ele foi feito. Mas quando nós olhamos para o homem, irmãos, a nossa maior glória não é um carro importado, a nossa maior glória não é morar no melhor bairro da cidade, a nossa maior glória não é a gente estar revestido de ouro dos pés à cabeça. A nossa maior glória é viver uma vida que agrada, que adora, que exalta a Deus. O pássaro voa, o peixe nada, eu e você adoramos, e essa é a expressão da glória da nossa existência. Mas quando nós falamos a respeito de novo e vivo caminho, a gente entende que se existe um novo, é porque existia um antigo. Se há um novo, é porque existe o velho. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eu não sei quem estava aqui hoje pela manhã na ministração da Escola Bíblica Dominical, ou quem acompanhou. Camila Dias estava ministrando a palavra do Senhor, falando um pouco sobre adoração na Antiga Aliança. E hoje eu estou aqui nessa noite continuando a ministração dela pela manhã. Então, se você ainda não assistiu, assista essa ministração tão poderosa. E na Antiga Aliança nós vemos que por causa do pecado, o pecado como um vírus que entra na humanidade por causa da desobediência, e ele afeta, matando o espírito do homem, tirando a conexão, tirando a comunhão que o homem tinha com o próprio Deus. Você conhece isso? Lá no Éden, Deus dá uma ordenança, o homem desobedece por causa dessa desobediência. Há uma perca, há uma desconexão, há como se um arranque, como que algo arrancado, cortado, danificado. O pecado é um vírus que danifica a nossa comunhão com Deus. E por causa do pecado o homem perde toda a essência, tudo aquilo que ele tinha como influência dentro do seu próprio corpo, o espírito vivificado. Ele passa a ser morto, ele passa a ser desligado de Deus, ele passa a estar desconectado com Deus. E por mais que o homem se esforce, toda adoração naquele tempo ela passa a ser imperfeita, limitada, distante. Então imagina, o pai cria o homem para ter comunhão, o pai cria o homem para ter intimidade, homem que era totalmente preenchido pela presença do próprio Deus, e essa presença trazia sabedoria, provisão, discernimento, provisão, cura, e tudo aquilo que era preciso. Quando o homem está conectado com Deus,
Quando o homem está conectado com Deus, ele tem tudo aquilo que ele precisa. O Pai cria o homem com esse propósito, mas o homem peca. E nós vemos que por causa do pecado, Deus ele institui a lei. E a lei, ela vem como um caminho sendo construído de volta para o lugar da adoração, de volta para o lugar de intimidade, de volta para o lugar de unidade, aonde o homem e Deus são um só Espírito. E nesse período de lei, nós vemos, a Bíblia fala em Êxodo no capítulo 25, versículo 8 e 9, eu vou ler. Deus dá uma ordem a Moisés, dá uma ordem ao povo de Israel, e diz assim: farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. O homem estava no pecado, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas mesmo assim, o nosso Deus e Pai, que é o Pai das luzes, que não muda, misericordioso, bom, você pode dizer: o meu Pai é bom. A Bíblia diz que Deus, Ele dá uma ordem a Moisés dizendo: eu habitarei no meio de vocês. Construam uma casa, construam um tabernáculo, e eu vou dar todas as instruções conforme o modelo que eu vos mostrar, assim o fareis. E que modelo é esse? Deus dá uma inspiração a Moisés. Deus mostra a Moisés um pouco daquilo que está no céu. O tabernáculo celestial, o lugar onde a presença de Deus está, o lugar onde a máxima manifestação dele habita. E Moisés, segundo tudo aquilo que Deus havia ordenado, constrói esse tabernáculo. E esse tabernáculo passa a estar no meio do povo. Um povo que não podia mais acessar a plenitude da presença de Deus por causa do pecado. O povo que contemplava a Deus apenas por sinais, a nuvem, a coluna de fogo, o mar se abrindo, o Deus dos sinais. Mas a Bíblia diz que o Deus dos sinais queria estar no meio deles. E um tabernáculo ali é construído como um caminho para que o sacrifício pudesse cooperar, para que o homem retornasse para o lugar de comunhão. Então, um tabernáculo é construído, e eu queria, por favor, que colocassem aqui a imagem do tabernáculo. Esse ambiente aqui Camila mostrou hoje de manhã, e eu gostaria de mostrar mais uma vez. E nesse ambiente, haviam ali pessoas escolhidas por Deus, para estarem trabalhando, para estarem servindo, para que sacrifícios de animais a partir de agora fossem oferecidos a favor do pecado da humanidade. Então, aqui no lugar externo, onde nós chamamos de átrio ou pátio, é o lugar onde todas as pessoas elas poderiam entrar, e logo que entrasse, haveria ali o lugar do holocausto, do sacrifício, o altar de bronze. Então, um animal precisava morrer para que a humanidade pudesse ter no meio deles a presença de Deus habitando fisicamente. E constantemente sacrifícios eram oferecidos nesse lugar. A partir dali, somente os sacerdotes poderiam continuar, e os sacerdotes se purificavam na pia, para que eles pudessem oficiar dentro do que nós chamamos e conhecemos como santo lugar. Diga comigo, santo lugar. E na próxima imagem, nós vamos ver o interior desse lugar santo. Esse lugar santo apenas os sacerdotes poderiam entrar, e eles serviam ali naquele lugar. E esse lugar, a Bíblia diz em Hebreus, que tudo aquilo que havia na lei era a sombra daquilo que haveria de vir. A lei é a sombra daquilo que hoje nós temos. E haviam objetos ali, objetos que talvez você reconheça: o candelabro, a mesa de pães, o altar de incenso. E nesse lugar, os sacerdotes trabalhavam oferecendo a Deus, cuidadosamente, em obedecer tudo aquilo que Deus tinha ordenado.
Mas para que tudo isso? Porque um caminho estava sendo construído para o sacrifício que perdoaria o pecado. Um caminho estava sendo construído para estabelecer uma conexão com o próprio Deus. Era uma conexão limitada, não era uma conexão banda larga, era uma conexão que tinha limitações por causa do homem, não por causa de Deus. Deus nunca mudou, Deus nunca deixou de ser bom, Deus nunca mudou a sua posição, mas porque o homem peca, é Ele que não pode acessar mais esse lugar santo. Mas uma vez por ano, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele entra por esse véu, ele entra por essa cortina aqui no fundo, e não era uma cortina fininha como essas cortinas que nós temos hoje em dia na nossa casa, mas era uma cortina grossa, ela era uma cortina densa, como um tapete grosso, que separava as demais pessoas daquele ambiente do Santíssimo Lugar, e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, rompia aquele véu, para oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado e pelo pecado da humanidade. A próxima imagem, ela vai mostrar a Arca da Aliança, e era aqui aonde o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, o sangue, em prol do perdão do seu pecado e do pecado do povo. Uma vez por ano, constantemente, religiosamente, isso era necessário ser feito, para que houvesse ali um estabelecimento de comunhão, de adoração, de perdão de pecados, e somente assim o homem poderia ter contato com Deus. Quando nós olhamos para aquela figura aqui, nós vemos tantos objetos, e entendendo que tudo isso era construindo um caminho, apesar desses objetos eles trazerem a figura de Cristo, e quando nós estudamos um pouco mais, nós vemos que até a posição desses objetos, eles figuravam a cruz do Calvário, mas era como se, para que houvesse acesso à presença, obstáculos existiam, que iam cercando, fechando o caminho da presença. O véu pesado e denso, representando a separação entre Deus e o homem. Mas em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 12, você pode ler comigo, Hebreus capítulo 9, versículo 12. A Bíblia diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele, diga comigo, Jesus, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Não mais com sangue de ovelhas, de carneiros ou de qualquer outro animal, como constantemente precisava ser feito, mas Jesus, representando a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, ele entra diante do Senhor com o seu próprio sangue, não no tabernáculo feito por mãos humanas, mas no tabernáculo celestial. Ele apresenta o seu próprio sangue em favor do nosso pecado, e por causa disso, irmão, eu tenho uma novidade para você: você é perdoado, você é livre. E se no tempo da lei haviam tantos obstáculos, haviam tantas coisas, tantas cortinas, tantas coberturas que afastavam o povo da Arca da Aliança, do lugar da presença de Deus, na nova aliança, Jesus inaugura um novo lugar, Jesus inaugura um novo tempo. Ele diz para aquela mulher samaritana que estava no poço, dizendo: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no monte, nem em Jerusalém, mas adorarão em espírito e em verdade. Jesus vem anunciando um novo lugar e um novo formato. O lugar não é mais Jerusalém,
O lugar não é mais o tabernáculo ou o templo de Salomão. O lugar não é mais um lugar feito por mãos humanas. O lugar que Jesus inaugurou é um lugar espiritual. E todo aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, quem aqui já nasceu de novo? É uma nova criação. Esse lugar é inaugurado dentro do homem que nasce de novo. Esse lugar de intimidade, esse lugar de comunhão, ele é inaugurado dentro do coração de quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Não por sangue de bodes, de carneiros, não por sangue de animais, não uma vez por ano, repetidamente, tendo que oferecer um sacrifício imperfeito, mas de uma vez por todas. Voltando a Hebreus 10, versículo 19, o início do texto diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Eu quero dizer algo para você. Quando Jesus fala desse novo espaço, quando Jesus fala desse novo lugar, não é Jerusalém, não é no monte, mas é em espírito. Esse é um lugar de liberdade. Esse é um lugar onde a condenação não fala mais alto, aonde o diabo não pode mais condenar você, aonde as suas vestes são trocadas e as vestes sujas, elas dão lugar a vestes de louvor. E é por causa desse novo lugar que nós podemos estar diante da presença de Deus sem culpa, sem pecado, limpos pela justiça. Que justiça é essa? As minhas obras, o quanto eu sou gentil, o quanto eu sou bonzinho, o quanto eu pago as minhas contas em dia, o quanto eu ajudo as senhorinhas a atravessar na rua. Não, irmão, não é sobre essa justiça que eu estou falando, mas é sobre a justiça de Deus, que enquanto viu a humanidade suja na lama do pecado, a Bíblia diz que não havia um justo sequer, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele se fez carne, ele não pecou. E na cruz do Calvário ele se identifica com os nossos pecados. Na cruz do Calvário ele se identifica com a sujeira que estava em mim e em você. Ele nos substitui, ele toma o nosso lugar, ele toma a posição de pecador e ele nos faz justos. A nossa justiça não é baseada nas nossas obras, a nossa justiça não é baseada no quanto nós somos bonzinhos. A nossa justiça vem do sangue derramado na cruz do Calvário. Quando Jesus exclama: está consumado, está pago. Olha para o seu irmão, diga para ele: a sua dívida está paga. Oh, aleluia. E por isso temos plena confiança para entrar. Na antiga aliança, os homens eles tinham medo daquele lugar. A Bíblia diz que nas vestes do sumo sacerdote haviam pequenos sininhos que soavam, e aquilo provavelmente era uma forma de uma garantia, uma segurança de que estava tudo bem, enquanto o sumo sacerdote estava naquele ambiente, o Santo dos Santos. Mas havia um temor da humanidade, quando eles viam a fumaça, quando eles viam as nuvens, quando eles viam os trovões que vinham da parte de Deus. A Bíblia diz que eles tinham medo. Mas eu quero dizer algo para você. Na nova aliança, quando Jesus inaugura um novo lugar, pelo novo e vivo caminho, você não entra nesse lugar com medo, você não entra nesse lugar com condenação, você não entra nesse lugar como aquele cachorrinho assustado que apanhou por causa de um dono ruim. Não, irmão, você entra como um filho agradecido, dizendo: eu te agradeço, Senhor, por tão grande salvação. Você pode erguer as suas mãos sem ira e sem contenda, você pode chamar Deus de Pai. E não precisa esperar chegar a Jerusalém, não precisa esperar chegar o culto de domingo à noite.
Não precisa esperar chegar a reunião, a conferência, para provar da presença. Porque se na antiga aliança o sumo sacerdote entrava na presença uma vez por ano, quando Jesus inaugura um novo e vivo caminho, é a presença de Deus que passa a habitar dentro de você. Você se torna a arca da nova aliança. Você carrega a presença de Deus. E é por isso que a Bíblia diz com ousadia, com intrepidez, porque você é filho, lavado, remido e comprado pelo sangue de Jesus. Você pode estar nesse lugar. Hebreus 10 no versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho, ele não é apenas novo, ele é vivo. Diga comigo, vivo. Jesus está vivo. E esse lugar, esse ambiente é um ambiente de vida, é um ambiente de relacionamento. Se no Éden o homem tinha um lugar de relacionamento com Deus, na nova aliança, quando nascemos de novo, o Éden passa a estar dentro de nós. O lugar de comunhão passa a estar dentro de mim e de você. Independe de onde nós estamos, irmão, seja dentro de uma escola, seja no seu trabalho, seja dentro do seu carro, seja na universidade, seja fazendo o que você estiver fazendo, seja evangelizando nos confins da terra, Ele está em você. É vivo. E eu quero dizer algo a você. A adoração, ela é mais do que um estilo de música. É muito bom quando nós cantamos aqui, quando nós nos reunimos como igreja para louvar, adorar a Deus, é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos ter a palavra dentro de nós, habitando ricamente, instruindo uns aos outros e também com salmos, cantando e entoando. Deus te chamou para cantar um cântico novo. Mas esse ambiente, ele pode ser provado em qualquer lugar onde você estiver, em qualquer momento em que você precisar, porque Ele é vivo. Nós não dependemos mais de objetos. Tudo aquilo que nós vimos aqui era sombra. Você não tem mais a sombra, irmão, você tem substância, você tem a presença. Por que é que o autor de Hebreus escreve essas coisas para a igreja? Porque aquele povo cristão eram judeus, e num determinado momento eles começaram a querer voltar para as obras que eles entendiam que poderia justificá-los, obras humanas, terrenas, religiosidade. Mas não é a religiosidade, irmãos, que determina uma vida de adoração. Porque a adoração não é estilo de música, a adoração é estilo de vida. É um estilo de vida em resposta à presença do Pai. É um estilo de vida em resposta ao sacrifício de Jesus. É um estilo de vida em resposta a bondade e a misericórdia de Deus que te seguem todos os dias, a fidelidade dEle que não te desacompanha. Então, quando nós nos reunimos, é bom demais cantar para o Senhor. Mas a adoração, ela continua quando você sai por essas portas, irmão. Ela continua na segunda, ela continua na terça, ela continua na quarta, ela continua na quinta, ela continua em todo o tempo. Ela continua em junho, ela continua em julho, ela continua em qualquer feriado, ela continua em qualquer momento. Porque não se trata mais de hoje eu vou para a igreja adorar a Deus. Hoje eu vou para a igreja me reunir com os meus irmãos para exaltar a Deus, para adorar a Deus. Mas a sua adoração, ela é contínua. O culto começou, irmãos, quando Jesus ressuscitou. O culto começou, irmãos, quando no terceiro dia Ele ressuscitou. E esse culto nunca mais teve fim. Nunca mais terá fim. Porque por toda a eternidade nós estaremos diante dEle. Hebreus no capítulo 5, no versículo 1 a 10.
diz assim: todo sumo sacerdote, Hebreus 5, verso 1 a 10. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas, sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, como pelos pecados do povo. Aqui está falando de um sacerdote natural. Versículo 4: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos um sumo sacerdote. Jesus, ele não é apenas o sacrifício, mas ele também é o sumo sacerdote que de uma vez por todas, diga comigo, de uma vez por todas, oferece o sacrifício da redenção. Irmão, redenção não é algo que vai acontecer. Redenção já aconteceu. O preço foi pago, está consumado. Nós somos livres do pecado, livres do diabo e das amarras dele, livres para viver uma vida inspirada por Deus, livres para oferecer hoje não mais animais, não mais o sangue de carneiros ou outros animais, mas oferecer a nossa própria vida. Em Romanos a Bíblia diz: portanto, irmãos, eu rogo que vocês ofereçam o vosso corpo como um culto racional, que vocês ofereçam a própria vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho que não é baseado na nossa religiosidade. Um novo e vivo caminho que não depende de quanto dinheiro está depositado na nossa conta hoje. Um novo e vivo caminho, irmãos, que independe da sua condição natural. Porque se naturalmente, irmão, você veio de uma condição simples, se ninguém acreditava em você, se você veio de uma condição desacreditada, saiba de uma coisa: espiritualmente o sangue de Jesus te trouxe para a família de Deus, te trouxe para a família real, te trouxe para a família mais importante. E é por isso que nós podemos estar diante dele, irmão, sem culpa, sem pecado. Diga: eu sou livre. Em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele caminho conhecido na antiga aliança, o altar, a pia, o candelabro, a mesa de pães, o altar de incenso, todo aquele caminho construído por objetos que o próprio Deus inspirou, que era conhecido do homem, para acessar a presença. Jesus se apresenta dizendo: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o novo e vivo caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz vai ao Pai, ele diz vem ao Pai, porque Ele é a porta, porque Ele é o acesso, porque Ele é a forma pelo qual o homem é curado do vírus do pecado, liberto do passado
e recebe vestes de louvor para estar diante do Senhor. Camila, ministrando aqui hoje de manhã, ela falou um pouco a respeito de Davi. Eu não tenho tempo para falar, mas eu quero citar algumas coisas. Davi, na antiga aliança, ele amava tanto a presença de Deus. A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. E ele amava tanto a presença de Deus que quando ele se torna rei, a arca da aliança que havia sido esquecida, a arca da aliança que havia sido deixada de lado por muitas décadas, Davi, ele tem um plano e ele traz de volta essa arca para Jerusalém, que naquele momento capital, era a cidade mais importante. E Davi, ele deixa toda a parte dos sacrifícios em um outro lugar, mas a arca ele traz para perto dele, e ele coloca essa arca não mais num lugar escondido, não mais por detrás de um véu, mas profeticamente, irmãos, Davi coloca a arca no meio do pátio. Davi estabelece um tabernáculo onde não havia restrições, aonde todas as pessoas podiam contemplar a arca da aliança, e ele institui músicos para estar 24 horas por dia cantando diante daquela arca da presença do Senhor. É como que uma janela profética que Deus dá ali a Davi. E é por isso que em Atos a Bíblia diz, irmãos, que ele restaurará, ele levantará o tabernáculo de Davi nos nossos dias. Um lugar de adoração para todos os povos. E o que me inspira em Davi, irmãos, a Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 13, que quando a arca está sendo levada para Jerusalém, a Bíblia diz que Davi, ele estava tão grato por causa daquilo que estava acontecendo, que quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele parava e ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Diga comigo melhor. 6 passos, um sacrifício gordo. 6 passos, um sacrifício. E eu fico imaginando, irmãos, que Davi construiu ali um caminho, um rastro de adoração. E talvez as pessoas que passaram ali no outro dia, eles não contemplaram tudo aquilo que tinha acontecido, mas eles conseguiam enxergar os rastros dos sacrifícios de adoração e de gratidão ao Senhor. E eu quero dizer algo para você. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, que por meio de Jesus, portanto, nós podemos oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que não devemos nos esquecer de fazer o bem, de repartir com os outros, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Se Davi construiu um caminho, irmãos, natural, de sacrifícios de animais e de bois gordos, na nova aliança, irmãos, por onde a gente passa, a gente vai deixar um rastro da nossa adoração. Por onde a gente passa, irmãos, as pessoas vão sentir o bom perfume de Cristo. Por onde a gente passa, as pessoas vão sentir o perfume da presença, porque somos a arca da aliança. Diga comigo, eu sou a arca da aliança. Diga, eu carrego a presença de Deus. E foi movido por causa de tudo isso que eu estou contando aqui para você hoje, nessa noite, que nós, inspirados pelo Espírito de Deus, nos reunimos como liderança no nosso departamento de música. E como Davi, irmãos, Deus tem falado conosco a respeito de um rastro, de um caminho, a respeito de construirmos um caminho, para que as outras pessoas olhem e elas enxerguem um caminho de adoração na nossa geração.
E Deus nos inspirou, irmãos, de uma forma tão abençoada. E nós nos reunimos para compor a primeira música autoral da Igreja Verbo da Vida Sede. E eu não sei se você já teve a oportunidade de gravar um CD. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: você já gravou um CD? Ó, nem existe mais, hein, irmão, um CD. Mas eu quero te dar uma boa notícia, irmãos. No dia 13 de julho, nós vamos encerrar a nossa série Novo e Vivo Caminho, gravando, irmãos, o nosso primeiro single, a nossa primeira música autoral, Verbo da Vida Sede. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você vai gravar um CD. E nós teremos aqui, irmãos, no dia 13 de julho, um culto de domingo especial. Vai ser o culto upload. Nós já fazemos esse culto upload internamente no nosso departamento, que é um culto de consagração. Mas no dia 13, irmãos, nós teremos aqui um culto de consagração coletiva com a igreja. Um louvorzão, uma noite onde nós vamos engrandecer ao Senhor em adoração. E nessa noite, irmão, você vai vir bem bonito, bem arrumado, bem disposto, porque nós vamos gravar a nossa primeira música autoral, amém, irmão? Sei que você pode estar dizendo: mas eu já vi tanta música gravada de vocês. Tem no YouTube. Irmãos, até hoje nós temos cantado músicas abençoadas de compositores do nosso ministério, de compositores de outros ministérios. Mas esse é um fruto, irmãos, e um filho nosso, amém? É algo que está sendo gerado da nossa igreja. É o primeiro de muitos que virão. Você crê nisso? E eu queria chamar aqui o pessoal do louvor, e eles vão me ajudar aqui. E a gente vai cantar junto com você a música Novo e Vivo Caminho. É o nosso tema da vez, amém, irmãos?